Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li História de Quem Foge de Quem Fica, da Elena Ferrante. Esse é o terceiro livro da tetralogia napolitana da autora italiana Elena Ferrante. Eu já resenhei o segundo aqui no canal. Quando eu li o primeiro eu ainda não tinha um canal, então ficou aí esse gap. Eu já vou avisar que eu acho muito difícil fazer resenha de livros que pertencem a uma série, porque a linha do spoiler fica muito mais tênue do que em todos os outros casos. Então assim, de antemão, eu vou dizer que eu não aconselho você a assistir esse vídeo se você não leu o primeiro e o segundo livro ainda e, enfim, não quer pegar nenhum spoiler. Porque é muito difícil falar do terceiro livro de uma série sem essa condução do que veio antes. Então, acredito que eu não vou dar spoiler desse livro em si, mas do primeiro e do segundo é meio que impossível não rolar, tá bom? Então, já avisei. Bom, até agora, esse é meu livro favorito da série. Como eu falei no meu fechamento de livros lidos de abril, é muito complicado ler essa série, porque, na verdade, você não sabe se você gosta ou se você tá ali no vício. Porque todas as pessoas são horríveis e eu só me irrito lendo isso aqui. Mas a verdade é que eu não consigo parar de ler. Esse terceiro livro eu devo ter devorado em 3 ou 4 dias, porque eu não conseguia parar. E eu sentia muita raiva dos personagens, eu tava lendo ao mesmo tempo que uma amiga, e a gente só gritava com a outra, que a gente queria afogar todo mundo, ou botar fogo em todo mundo. Esse livro eu acredito que seja o mais pesado até então. Por mais que a vida das nossas protagonistas e das outras pessoas envolvidas, enfim, nunca tenha sido mel na chupeta, eu acho que as coisas vão ficando cada vez mais pesadas, até porque acho que com a idade os problemas vão ficando mais pesados, né? Então, nesse livro aqui, enquanto o primeiro narrou infância e adolescência, o segundo narrou adolescência e juventude, aqui o povo tá adulto mesmo e vai ter que lidar com coisas cada vez mais complicadas. E também, assim, como já é o terceiro livro, por mais que a gente não goste das pessoas, a gente já criou uma relação com elas, então a gente já consegue prever o que elas vão fazer, como elas vão agir. E é aquela coisa de vó assistindo novela mesmo, você tem vontade de gritar: não, amiga, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. E elas fazem, porque elas fazem sempre a mesma coisa, né? A gente já conhece elas, a gente sabe de toda a problemática que existe nessa relação de amizade meio abusiva, meio doentia que acontece entre a Lenu, que é a nossa protagonista narradora, e a Lila, que é o objeto de estudo da Lenu, né? Que é a pessoa pela qual ela é viciada e quer contar a vida. E é isso. Pera, outro aviso de antemão. Eu tô partindo do princípio que você que tá assistindo esse vídeo já tem um interesse na história, já leu o primeiro e o segundo livro, ou pelo menos conhece o rumo da história, porque eu vou citar aqui personagens, eu não tô explicando esses personagens de novo. No meu vídeo sobre o segundo livro, eu dei uma recapitulada na história geral da série. Então, se você tá mais perdido que segue um tiroteio, pode conferir lá, beleza? Vou continuar agora. O segundo livro, ele acaba, então, quando a Lenu reencontra o Nino, que é, enfim, o objeto de desejo romântico dela desde sempre. Ai, Nino Sarratori. E aí a gente já sabe que tá tudo meio que num momento bom na vida dela e tudo meio encaminhado e vai desmoronar tudo, porque ela vai entrar em alguma com esse Nino e vai começar a obcecar com ele de novo e vai dar merda. Nesse volume da história a gente vai acompanhar bastante do desenvolvimento da vida da Lenu, a gente vai conhecer até mais o núcleo familiar dela, a gente vai entrar mesmo nesse mundo de relações sociais dela e acompanhar isso com muito mais foco até do que a vida da Lila. Eu acho que nesse livro, em comparação com os outros da série, é o que elas passam mais tempo separadas. Então ele é um pouco diferente nesse sentido. É claro que vai ter várias inserções da história de vida da Lila, porque a Lenu é obcecada com isso e eventualmente a Lila vai ressurgir na vida dela e vai voltar a fazer parte das coisas, e ela também traz flashbacks da vida da Lila, que ela já explicou no segundo livro como foi que ela conseguiu. A autora deixa claro, mais uma vez, toda a reviravolta que acontece na vida da Lenu, cada vez que a Lila resolve reaparecer, e de como ela não consegue lidar com isso. Então, o que a Lila pede, a Lenu acaba fazendo. Se a Lila liga e fala assim: olha, eu preciso viajar e você precisa tomar conta do meu filho por 1 ano, a Lenu não consegue dizer não, e a criança vai pra lá e vira a vida dela do avesso, porque, enfim, é uma pessoa a mais na sua casa. Esse tipo de coisa. A gente já tá acostumado a ficar com raiva dessa relação, e a gente continua tendo raiva porque as coisas continuam acontecendo sempre da mesma forma. A relação delas, então, que sempre foi incômoda, continua incomodando bastante, principalmente porque a gente entra em contato com tudo isso a partir do ponto de vista da Lenu. Nos primeiros livros, ter a história do ponto de vista da Lenu fez com que eu tivesse mais raiva da Lila, porque a gente tende a comprar
os sentimentos, né, do nosso narrador e a gente quer defender ele. Então, cada vez que a Lila fazia algum absurdo com a Lenô, eu ficava com muita raiva dela. Mas nesse livro a minha raiva se igualou, assim, porque dá vontade de sacudir a cabeça da Lenô, porque ela permite que essas coisas acontecem com ela, sabe? Eu acho que não é o caso de um relacionamento amoroso abusivo quando a pessoa meio que não percebe ou nega que esteja envolvido por aquilo. A Lenô, ela meio que sabe disso e ela continua permitindo. E entrar em contato com a história do ponto de vista dela, nesse terceiro livro, acabou que só me fez ter mais raiva dela. Porque eu ficava pensando, gente, não é possível. E tem toda essa história também de que os narradores podem ser mentirosos e que eles estão ali oferecendo o ponto de vista deles. Eu fico pensando como seria essa história toda narrada pela Lila ou por algum outro personagem que vê de fora. Porém, tudo que a gente tem é a voz da Lenô mesmo e é nela que a gente tem que embarcar pensando que muito daquilo pode ser mentira, que muito daquilo pode estar sendo analisado por ela da forma errada, né? O que eu acho que no fim das contas só deixa a obra mais genial, porque você vai ter que ficar pensando sozinho se aquilo ali é real ou não e nunca vai ter a resposta. Um outro comentário sobre esse volume é que ele é bastante político, né? Então, nos outros livros, por mais que a gente sempre tivesse ali aquela aura do contexto político que as pessoas estavam vivendo, dessa vez o bicho pega de verdade. Então, a gente vai acompanhando ali de perto os personagens adultos que estão naquele momento da vida em que você tem opiniões muito fortes e quer lutar por elas. Então, assim, seja as pessoas que estão a favor do fascismo ou que estão contra ele, todo mundo tem muitas convicções. Então, vai ter muita treta, os personagens vão estar envolvidos nisso, e eu achei que o retrato político tá muito interessante. E a gente vai acompanhar o que acontece com os personagens, quais são as consequências para a vida deles, de acordo, né, com o lado que eles tomam nessa guerra. E eu achei muito bom. Gostei demais de todas as partes mais políticas do livro. Queria ler mais sobre o assunto, inclusive. Enfim, eu acho que é isso. É um resumo meio louco, porque eu quis pontuar os contextos gerais que circundam a obra, mas não quis falar nada de detalhes da história, porque, enfim, é uma série, né? Fica muito vazio falar detalhadamente somente de um livro aqui, sem o contexto dos outros. E também não quero dar spoiler, só dizer que eu tô louca pra ler o quarto livro e que essa série realmente é uma doença. Espero que tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!